Olá pessoal, tudo bem? Professor Matheus Mendes falando aqui, professor de Direito Constitucional aqui do Corrente Jurídica. E hoje a nossa aula a gente vai abordar um tema que é muito frequente em provas de concursos. É um tema fácil, é um tema tranquilo, mas é um tema muito importante para fins de prova, porque quando ele cai é um tema que a gente não pode errar. Então, são situações bem específicas, bem tranquilas, que a gente vai trabalhar mais com texto de lei, inclusive, algumas jurisprudências, mas a maioria que a gente vai trabalhar com texto de lei. E é um tema que é bem tranquilo, vocês vão perceber. Então a gente vai começar aqui tratando da intervenção federal. A gente vai abordar também a intervenção estadual no final da aula, mas o nosso foco principal aqui, até porque o Instituto permite que a gente trabalhe a intervenção federal e depois passe para a estadual, já que ela colhe muito das regras da intervenção federal. Então a gente inicia por ela e depois a gente finaliza com a intervenção estadual. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, pessoal, vocês têm que entender que quando a gente trata de intervenção federal, a gente está falando de um instituto muito peculiar e muito excepcional dentro do direito constitucional, dentro da nossa organização de Estado, tá? Por que excepcional? Se nós percebermos a partir da leitura tanto do artigo 1º da Constituição, quanto do artigo 18, principalmente, que é o que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai perceber que os entes federativos, o próprio Constituinte previu que eles são autônomos. A regra é a autonomia desses entes administrativos, desses entes federativos. Então, as possibilidades de intervenção elas vão ser muito restritas e muito excepcionais. Então, vamos primeiro aqui, para iniciar, fazer a leitura desse artigo 18 aqui da Constituição. O que ele vai falar para a gente? A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende, aí a gente vai ter aqui os entes, né? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? A gente sabe que os municípios são uma novidade aí da Constituição de 88, quando a gente passa a estudar ali a organização administrativa. E o que é o principal aqui, pessoal? O artigo 18 vai dizer que esses entes são todos autônomos, tá? E eu chamo a atenção de vocês aqui para essas duas palavrinhas aqui, todos autônomos. Então, o Constituinte previu que todos esses entes, tanto a União, estados, Distrito Federal e municípios, eles gozam de autonomia. A gente vai ter uma autonomia política, uma autonomia financeira, uma autonomia administrativa desses entes, de modo que cada um possa tocar todo o seu aparato da forma que bem lhe aprouver. A intervenção federal, ela vai surgir justamente numa excepcionalidade dentro das circunstâncias que a própria Constituição previu. Então, chamo a atenção aqui primeiro para vocês, guardem sempre isso. A intervenção, seja estadual, seja federal, ela é uma medida sempre excepcional, tá? Então, o que a gente tem? Quais são as premissas que a gente tem que trabalhar dentro da intervenção? Primeiro, ela compreende, pessoal, um rol taxativo, tá? O rol que é previsto na Constituição, que a gente vai ver já já, ele é um rol taxativo. Então, fora das hipóteses previstas na Constituição, a gente não tem nenhuma outra possibilidade de intervenção, tá? O Constituinte deixou isso bem amarrado aqui. O segundo requisito, ou a segunda premissa, né, é a proporcionalidade, ou seja, essa intervenção ela deve guardar uma proporção dentro daquilo que é permitido pelo Constituinte, dentro daquilo que é adequado e necessário para aquela situação específica. Então, ela tem que ser sempre uma medida taxativa e sempre uma medida proporcional, tá? E terceiro aqui que a gente também tem que saber que ela é sempre temporária, tá? Então a gente não vai ter uma intervenção federal ou estadual que vá durar por tempo indeterminado ou que vá se prolongar infinitamente. Então a gente vai ter sempre esse requisito, essa premissa de temporariedade da intervenção, tá? Aí eu trago aqui para vocês já o primeiro artigo dentro dessa ideia da Constituição, que é justamente ele falando que o decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor. Aí a gente tem a continuidade do artigo, mas o que eu queria destacar aqui para vocês é justamente essas premissas, tá? O decreto de intervenção, a gente vai ver que a intervenção é sempre feita por decreto, tá? Seja do presidente, seja do governador. Esse decreto de intervenção ele deve indicar amplitude, olha aqui, deve indicar o prazo, né, que a gente falou mais acima, e as condições de execução. Então, tudo isso aqui vai estar dentro da ideia de taxatividade, vai estar dentro da ideia de proporcionalidade e também de temporariedade dessa intervenção, tá bom? Um outro aspecto que eu chamo a atenção aqui para vocês é que quando a gente estuda lá estado de sítio,
Estado de defesa, a gente vê que em algumas circunstâncias é permitido restrições a direitos, né? A gente vai estudar isso e estuda mais nessas aulas específicas. Aqui, pessoal, na intervenção federal, não confundam. Apesar de às vezes serem institutos que são trabalhados juntos, gera uma certa confusão para os alunos, mas aqui a gente tem que a intervenção federal, ela impossibilita, ela não permite, né, restrição a direitos, tá? Então, fujam e não lembrem daquela ideia de estado de sítio e estado de defesa que tem uma possibilidade de restrição de direitos, tá? Aqui, dentro da intervenção, a gente não tem possibilidade de restrição a direitos, tá bom? Passando aqui para a última parte do slide, o que, que a gente tem? De acordo com a Constituição Federal, a intervenção ela vai poder se dar, tá? Isso aqui é bem o básico. A União vai poder intervir em quem? Nos estados e no Distrito Federal. Percebam que é sempre do ente considerado aqui maior, né, para o ente menor. A União também vai poder intervir nos municípios, mas desde que localizados em territórios federais, tá bom? Então, os municípios que se localizam em territórios federais, eventualmente existentes, eles podem sofrer intervenção somente da União, tá? E por fim, na intervenção estadual, que a gente tem aqui ao final, os estados vão poder intervir ali nos seus municípios, tá? Então, o estado A pode intervir dentro dos seus municípios ali, dentro do seu território. Ele não pode, claro, por óbvio, né, intervir em municípios de um estado B, por exemplo. Isso aqui é bem tranquilo, tá? Então, vamos guardar e vamos partir dessa primeira ideia aqui geral para a gente começar a tratar aí sim das hipóteses concretas, né, de intervenção federal. Então, a gente começa aqui, pessoal, e aqui não tem como escapar, tá? É leitura de artigo, a gente se ambientar com os artigos, vocês vão ver que ele é bem tranquilo, é até uma questão bem lógica, né? Mas vocês vão perceber que a gente precisa da leitura dos artigos aqui e é aquele tipo de matéria que você vai ler duas, três, quatro vezes o artigo ali, depois você já vai estar bem ambientado e bem tranquilo. Então vamos lá, o artigo 34 da Constituição é o que vai trazer as possibilidades, as hipóteses de intervenção. Então o 34 caput vai falar: a União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, então percebam que ele já limita aqui, né? E mais do que isso, não intervirá, então a regra é não intervir exceto para. Aí nós temos aqui as hipóteses, né? Vamos lá. Primeira delas, a gente tem manutenção da integridade nacional. Qualquer tipo de ameaça à integridade nacional, a gente vai ter uma possibilidade da União, tá? A União aqui intervir, seja no estado, seja no Distrito Federal, tá? Essa é a nossa primeira hipótese aqui, manutenção da integridade nacional. Segunda hipótese da intervenção da União: repelir uma invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra. Lembrem lá, a gente trata da parte inicial da Constituição, nós temos que a República Federativa do Brasil é composta pela união indissolúvel, né, desses entes aqui. Então, se há ali uma tentativa ou uma ameaça, né, de uma invasão de uma unidade da Federação em outra, a gente vai ter uma das hipóteses de possibilitar a intervenção por parte da União. Igualmente, repelir uma invasão estrangeira. Então, digamos que um país tente invadir o Brasil, tente invadir algum estado, a União vai poder também se valer da intervenção nesses casos. Tá bom? Aqui bem tranquilo também. São situações que vocês vão perceber, essas duas primeiras aqui, que vão buscar garantir essa integridade do Estado brasileiro, né? Não permitir que haja uma ameaça à nossa organização. O terceiro a gente tem aqui, que é um caso até bem comum, a gente vai ver lá na frente alguns exemplos de intervenção que já houve, e a gente vai perceber que eles basicamente estão fundamentados aqui nesse inciso 3, tá? Então, qual é? Por ter um grave comprometimento de ordem pública, tá? Então, se a gente está diante de um comprometimento da ordem pública, aí a gente pode envolver aqui várias situações, né? Segurança, saúde, questões imigratórias, todas elas, se há um comprometimento da ordem pública, é possível que a União decrete a intervenção federal naquele estado ou no Distrito Federal, tá bom? Então, por ter um grave comprometimento de ordem pública. A gente vai voltar nisso aqui já já. O inciso 4, ele vai falar da garantia de livre exercício de qualquer poder nas unidades da federação. Então, se a gente tiver uma violação aqui ao poder executivo,
ao próprio Poder Legislativo ou ao Poder Judiciário, em qualquer unidade da federação, né, a gente também vai ter uma hipótese de intervenção federal pela União. E aqui a gente vai notar daqui a pouco que tem os requisitos, tem uma peculiaridade aqui em relação a esse inciso 4, tá bom? A gente vai já voltar nele aqui. Inciso 5. Reorganizar as finanças da unidade da federação, Estado e Distrito Federal, né? Que suspender o pagamento da dívida fundada, tá? Aí lembrem aqui que a dívida fundada é aquela totalidade de débitos, né? De valores que a União deve, né? Ou o Estado, o ente federativo como um todo, que são ali, devem ser pagos por um período maior de 12 meses, tá? Que é uma visão bem geral. Mas essa dívida fundada, que é aquele total de obrigações que o ente tem, se ele suspender o pagamento por mais de 2 anos consecutivos, salvo força maior, tá? A União vai poder intervir. Então, digamos que um determinado Estado, sem apresentar qualquer justificativa, suspendeu o pagamento daquela dívida que ele tinha, né? Começou a dar o calote em todo mundo, a União vai poder, dentro dos requisitos da Constituição, decretar ali a intervenção naquele Estado ou no Distrito Federal, tá bom? A linha B aqui, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Então a gente sabe lá, quando a gente estuda a questão tributária, a questão de orçamento, né, direito financeiro, a gente sabe que parte das receitas da União são transferidas para os estados, parte da receita dos estados são transferidas para os municípios. Então, se um ente da federação, se uma determinada unidade deixa de entregar aos municípios as receitas que são fixadas pela Constituição como obrigatórias de repasse, também vai ser uma das hipóteses aqui de intervenção da União, tá bom? Vamos passar para o próximo slide aqui e a gente continua com as hipóteses, tá bom? Então, do mesmo jeito, a União não vai intervir nos Estados e no Distrito Federal, exceto para, a gente tem o inciso 6, tá? Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, tá? Gravem bastante aqui essa questão da decisão judicial, que a gente vai ver que ela é mais recorrente em prova e é um tema que tem uma diferenciação aqui quando a gente for ver os tipos de que forma essa intervenção se dá, tá? Então, se for o caso de prover a execução de uma lei federal, de uma ordem ou decisão judicial, também vai poder ser o caso de uma intervenção, obviamente, né? Caso essa lei federal não esteja sendo cumprida, essa ordem ou decisão judicial não estejam sendo cumpridas, aí vai ser uma hipótese também que a União vai poder intervir, tá bom? E aqui no inciso 7, a gente tem, né, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Aqui, pessoal, são os bons, famosos, que a gente conhece, princípios sensíveis, né? Princípios sensíveis da Constituição. Eles não se confundem com aqueles princípios fundamentais que a gente estuda lá no início da Constituição, tá? Aqui a gente tem o que a doutrina convencionou e a jurisprudência chamar de princípios sensíveis. Quais são eles? Que vão permitir uma eventual intervenção por parte da União, tá? Primeiro de todos, né? Forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático, tá? Então, se houver em algum momento uma violação a um desses princípios constitucionais, né, a forma republicana, ao sistema representativo e ao regime democrático, a gente tem aqui a possibilidade de intervenção por parte da União. Direitos da pessoa humana também, né? Se houver violação a direitos da pessoa humana, a gente também vai ter uma possibilidade aqui de intervenção federal. Autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde, tá? Então aqui é mais uma ideia geral de que se há alguma ausência de aplicação daquele mínimo exigido pela Constituição nesse serviço de manutenção, desenvolvimento de ensino e ações de serviços públicos de saúde, também a gente está diante de uma violação de um princípio constitucional sensível e que vai ser permitido aí a intervenção federal, tá? Guardem bem aqui em relação a esse inciso 7, que ele trata dos princípios sensíveis, como eu falei, né? É um tema que normalmente é recorrente em prova. Segundo, né?
Tentem gravar também aqui quais são esses princípios para vocês não confundirem com aqueles lá do artigo 1º, aqueles princípios também que regem as relações internacionais. Então, às vezes o examinador vai tentar confundir vocês um com o outro, tá? Então, tentem gravar isso aqui, se for o caso, peguem até uma tabelinha e façam de um lado aqueles princípios fundamentais lá do artigo 1º, os fundamentos, né? Peguem o artigo 4º ali também, que vai tratar dos princípios das relações internacionais, e do outro lado façam esses princípios sensíveis para vocês terem sempre essa diferenciação aqui, tá bom? E o terceiro ponto que eu chamo a atenção aqui é que às vezes a prova vai tentar confundir vocês bem aqui, tá? Nessa linha E aqui. Ela vai falar de outros tipos de serviço que não ensino em saúde, ou vai limitar somente a um. Então, lembrem sempre que é ensino e saúde, tá bom? Partindo aqui, pessoal, para as espécies de intervenção. A gente viu quais são as hipóteses, né? Todas as hipóteses tratadas aqui no artigo 34, né? A gente viu do inciso 1 até o inciso 7. E agora a gente vai estudar como é que essa intervenção se aplica na prática, como é que ela funciona, como é que ela passa a ser efetivada. E o primeiro de tudo aqui, eu chamo a atenção de vocês para quê? A intervenção federal, pessoal, ela sempre, tá? Deixa marcado aqui, vai ser decretada pelo presidente da República. Então, sempre que a gente tiver uma intervenção federal, o meio formal de o presidente da República decretar, implementar essa intervenção é por meio de um decreto, tá? Aí a gente vai ter lá o artigo 84, inciso 10 da Constituição, que fala justamente isso, né? Dentro ali das competências, das atribuições do presidente da República, que a gente estuda numa aula específica, uma delas, que está lá no 8410, é justamente decretar a intervenção federal, tá? Então, a ferramenta utilizada pelo presidente é o decreto, tá? E quais são as formas que esse decreto vai se dar, né? De que forma a intervenção ela vai ser iniciada? Aí a gente tem aqui basicamente 4 situações, tá? Primeira delas, em algumas ocasiões, essa intervenção federal ela vai se dar de forma espontânea, né? De ofício pelo presidente da República. E quais são os casos em que esse presidente da República vai agir de ofício? Aí a gente tem aqui, separei para vocês, por espécie, né? E as hipóteses para ficar bem mais fácil. Então a gente vai trabalhar qual é a espécie e quais são as hipóteses. Primeira, a intervenção federal de ofício. A gente tem quais hipóteses aqui? Do inciso 1, 2, 3 e o 5. Então vamos voltar lá rapidinho. Ó, manutenção da integridade nacional, tá? Então aqui, intervenção, vou marcar aqui para vocês. A intervenção vai se dar de ofício, tá? Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação e outra, também de ofício, tá bom? O 3 também, de ofício, né? Por termo a grave comprometimento de ordem pública. A intervenção aqui também vai ser de ofício, tá bom? E 5, né? A gente viu lá. Reorganizar as finanças da unidade da federação. Também aqui a gente está diante de uma intervenção de ofício, tá? Então, o presidente vai agir de forma espontânea, vai decretar a intervenção federal, vai estar submetido ao controle, como a gente vai ver mais na frente, mas aqui ele não precisa de uma provocação, de uma requisição de um outro poder para que ele decrete aquela intervenção, tá bom? A segunda hipótese que a gente tem aqui é justamente a intervenção provocada ou por solicitação, que a gente chama, né? Essa intervenção provocada ou por solicitação, a gente vai ter quando a coação ou impedimento recai sobre o legislativo ou executivo, né? Impedindo o livre exercício desses poderes. Então, se há ali uma forma de coação, um impedimento sobre o poder legislativo ou executivo, percebam aqui que eu não estou falando do judiciário ainda, nesses casos, a intervenção federal vai depender do quê? De uma solicitação, gravem bem essa palavra aqui, solicitação do poder coato ou impedido. Então, o legislativo ou executivo vai lá e faz uma solicitação ao presidente da República para que ele decrete a intervenção ali. E o que que a gente tem aqui, pessoal? Trouxe a espécie, né? A gente trouxe a espécie e a gente está agora tratando das hipóteses. Quais são as hipóteses aqui? É justamente aquela do inciso 4 do artigo 34, combinado com 36.1, primeira parte.
Vamos ver o que é isso aqui. Primeiro, o que é, vamos lembrar aqui, o inciso 4 do artigo 34. A gente tem aqui, ó, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Então, aqui a gente está falando primeiro de executivo e legislativo, né, que a gente viu lá. Então, para garantir o livre exercício desses poderes, se eles sofrem algum tipo de coação, o poder coacto, né, o impedido, vai ter que solicitar, então aqui é por solicitação, ao presidente da República. E o que a gente viu aqui? Que ele é combinado com 36, inciso 1, primeira parte. O que é esse 36, inciso 1? Vamos ver aqui. A decretação de intervenção federal vai depender. Então, a gente está tratando só da primeira parte aqui, tá? É até aqui que a gente vai fazer a leitura. No caso do artigo 34.4, que a gente acabou de ver, solicitação do Poder Legislativo ou do Executivo coacto ou impedido, tá? Então, o Poder coacto ou impedido faz a solicitação e o Presidente da República vai analisar aquela solicitação para saber se é caso ou não de intervenção. E por que eu chamo a atenção e deixei em destaque aqui? Essa análise, pessoal, ela é discricionária, tá? Então, a gente vai entrar naquela ideia de conveniência, né? Oportunidade. Percebam aqui, o principal é o quê? A solicitação, diferente da requisição, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela se insere dentro de um poder discricionário do presidente da República. Ele não vai estar obrigado a decretar intervenção em decorrência dessa solicitação do executivo ou do legislativo, tá bom? Então, a gente tem aqui, voltando, né, a segunda espécie provocada ou por solicitação, inciso 4 do artigo 34, combinado com 36, inciso 1, primeira parte, que é justamente a ideia de solicitar, tá bom? Passando aqui para a próxima hipótese, o que a gente tem, que é justamente marcar aqui de outra cor para vocês, a provocada também, né? Só que agora a gente tem uma provocação por requisição. Olha aqui a palavra nova. A requisição, ela vai se dar naqueles casos em que a coação é feita contra o judiciário, tá, pessoal? Então, lembrem que a gente não falou do judiciário aqui em cima, né? Na parte de provocação por solicitação, porque ele tem uma regra específica, tá? O Constituinte previu uma regra específica aqui pro judiciário. E qual é essa regra específica? Vai depender de requisição do STF, do STJ ou do TSE. Aí, nessa espécie aqui, a gente tem duas hipóteses que precisam ser tratadas, tá? A primeira delas que a gente vai tratar é a do inciso 34, que a gente acabou de ver, né? Então, o inciso 34, ele vai tratar lá pra gente de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes, tá? E eu vou deixar aqui, tá? Solicitação, pessoal, que aí vocês lembram que ela pode ser. Vou botar aqui. Na verdade, eu vou botar aqui do ladinho requisição. Tá? São duas hipóteses de intervenção provocada, ou por solicitação, ou por requisição, né? Aí a requisição vocês vão lembrar que aqui a gente está falando do Poder Judiciário, tá bom? Então, inciso 4, a gente tem também a possibilidade de intervenção agora por requisição, quando for o Judiciário, combinado com 36.1, segunda parte. Vamos lá para o 36.1 agora na segunda parte, olha o que ele fala. Ou de requisição. Aí percebam que eu já destaquei aqui para vocês que é uma hipótese de vinculação, né? Então, o presidente vai estar obrigado, tem a obrigatoriedade aqui. Requisição do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Então, aqui é uma hipótese de que, havendo aqui uma coação, um impedimento ao livre exercício do Poder Judiciário, quem é o Poder Judiciário como um todo, tá? A gente tem aqui que o STF, né, vai fazer essa requisição para que o presidente da República decrete a intervenção, tá? Requisição, lembrem sempre, vinculado. O presidente vai estar obrigado a promover aquela intervenção. E a outra hipótese que a gente tem aqui embaixo, ó, o 34, inciso 6, vamos lá para o 34, inciso 6. Prover execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, tá? E o que importa mais para a gente aqui é a ordem ou decisão judicial. Então, se há ali o descumprimento a uma ordem ou a uma decisão judicial, também o judiciário vai ser permitido a ele, né,
requisitar, perdão, a intervenção federal e aqui com base no 36.2. Vamos ler o 36.2 agora, ó. No caso de desobediência, olha aqui, ó, ordem, né, que a gente viu lá, ou decisão judiciária, vai depender de quê? Requisição, novamente, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do TSE. Então, tem uma violação a uma ordem e decisão do TSE que não foi obedecida. O TSE pode requisitar ao presidente a intervenção. Mesma coisa, uma decisão do STJ não cumprida. Mesma coisa, pode requisitar. E, por fim, uma ausência de cumprimento ali de uma ordem do STF, e aqui o STF também vai abarcar, nesse caso específico, decisões da Justiça do Trabalho, né? Ou decisões da Justiça Militar que não sejam cumpridas, o STF vai trazer para ele essa possibilidade, perdão, de requisitar essa intervenção federal, tá bom? Então, a gente tem aqui essas duas hipóteses dentro da requisição. Aí o que eu chamo a atenção aqui para vocês, tá? Tratando ainda aqui dessas espécies, antes da gente tratar da intervenção provocada por representação, né? Eu trouxe aqui uma jurisprudência para vocês que ela não é muito recente, mas ela é bem frequente em prova, ela é bastante cobrada, tá bom? O que essa jurisprudência vai dizer lá do STF? A gente acabou de ver que as hipóteses de descumprimento de uma ordem ou decisão judicial, elas permitem que haja uma requisição de intervenção federal, certo? E o que acontece? Quando a gente tem algum tipo de pagamento de uma dívida que vai despender valores dos cofres públicos, a gente sabe que a gente tem aquele regramento específico na Constituição que vai ser pago ou por requisição de pequeno valor ou por precatório, né? Então, o precatório, ele decorre de uma decisão judicial que impõe ali a um determinado ente o pagamento de uma dívida que foi contraída ali, que foi reconhecida perante o judiciário. Então, a gente tem efetivamente uma ordem judicial determinando o pagamento de um determinado valor. E o que vinha acontecendo em alguns estados? Não estava sendo cumprido aqueles prazos que a Constituição prevê para pagamento de precatório. Então, havia ali uma situação de descumprimento, né? Mesmo que reflexo ali, de uma decisão judicial. O precatório que decorreu de uma ordem judicial, ele não estava sendo pago, portanto, uma ordem judicial não estava sendo cumprida. Isso foi levado ao STF no sentido de, eventualmente, ser requisitada uma intervenção federal naquele estado que não estava pagando seus precatórios para que a situação fosse regularizada. E o que o STF entendeu aqui nesse caso bem específico, né? Intervenção federal, vamos fazer a leitura aqui, pagamento de precatório. Descumprimento voluntário e intencional. Não ocorrência. Inadimplemento devido à insuficiência transitória de recursos financeiros. Necessidade de manutenção de serviços públicos essenciais garantido por outras normas constitucionais. Olha o que o STF entendeu aqui, ó. Não se justifica decreto de intervenção federal por não pagamento de precatório judicial, quando o fato não se deva à omissão. Aí guardem bem aqui, tá? Omissão voluntária. Tá aqui para o marca-texto. Omissão voluntária e intencional do ente federado, mas a insuficiência temporária de recursos financeiros. Então aqui, o que o STF entendeu? Não se dava para exigir, né, para requisitar uma intervenção federal quando esse descumprimento do pagamento do precatório ele se deu não por uma conduta voluntária ou intencional daquele gestor, né, daquele estado, mas sim decorreu ali, foi demonstrado que essa ausência de pagamento e, portanto, o descumprimento de uma ordem judicial, ela se deu de forma não voluntária, não intencional, né? Ela se deu, na verdade, por uma insuficiência temporária e comprovada de recursos financeiros. Aí a gente tem aqui, né, aquela situação bem peculiar da gente estar diante de duas situações, né? A manutenção de serviços essenciais, serviços públicos essenciais, que eles até se referem aqui, né? Serviços públicos essenciais. E o pagamento de um precatório. Então, diante dessa circunstância, o Estado, o gestor, né, o ente federativo, demonstrando que ele não tem como pagar aquele precatório sem que prejudique a manutenção desses serviços públicos essenciais, aí a gente está diante de uma situação que não vai gerar a possibilidade de uma intervenção federal, tá bom? Então,
Guardem bem essa jurisprudência aqui. Ela não é recente, como eu disse para vocês, mas ela é recorrente em prova. São casos que são tratados com uma certa frequência. E aqui, para finalizar as nossas espécies de intervenção federal, a gente vai ter finalmente a intervenção provocada por representação, tá, pessoal? Aqui é aquela velha e conhecida, você já deve ter ouvido falar, representação ou intervenção por representação, né? Representação interventiva ou intervenção por representação. E aqui a gente tem aqueles outros casos lá que sobraram, lembram? Nos casos de ofensa aos princípios constitucionais sensíveis, olha aqui, e para prover execução de lei federal. Lembra que a gente não tratou desses dois ainda aqui, né? O inciso 7 e uma primeira parte ali do inciso 4. Então, ofensa aos princípios constitucionais sensíveis e provimento de uma execução de uma lei federal, no caso de recusa, claro, né, a sua execução, o que a gente vai depender aqui para ter uma intervenção? A representação do Procurador-Geral da República, tá? Chamada representação interventiva, e, além disso, o provimento dessa representação pelo STF. Então, o Procurador-Geral da República, diante de uma ofensa aos princípios constitucionais sensíveis ou a recusa à execução de uma lei federal, ele vai representar ao STF e o STF vai analisar e vai dar provimento ou não para aquela intervenção, tá? E a gente tem aqui justamente as hipóteses, né? Vamos fazer igual a gente fez nas outras três. E a gente vai ter aqui as hipóteses, ó, o 34.7, né? São os princípios constitucionais sensíveis, combinado com o inciso 3 do artigo 36. Então, vamos fazer a leitura aqui. Primeiro, relembrar, né? O inciso 7, a gente está falando dos princípios constitucionais sensíveis. E o inciso 3, lá do 36, a gente vai ter, ó, provimento, acabei de falar para vocês, pelo STF, de representação do Procurador-Geral da República na hipótese do 34.7. Tudo está linkado aqui, né? E no caso de recusa à execução de lei federal. Então, a gente já volta aqui também. Recusa à execução de lei federal, né? Inciso 6. A gente vai ter também a representação interventiva aqui, que vai depender da representação do Procurador-Geral da República e o provimento pelo STF, tá bom? A gente tem aqui, então, as espécies, né, de intervenção, né? Vimos aqui quais são as 4 espécies. Espontâneo de ofício, provocada por solicitação, provocada por requisição, façam sempre a diferença ali do que é discricionário e da segunda, da requisição, que é vinculado, e a representação interventiva, tá? Trouxe aqui, pessoal, para vocês uma questão só para a gente ter mais ou menos uma ideia como é que isso é trabalhado, tá? Prova recente, prova de Procuradoria, 2022. É uma prova que normalmente tem já um nível de dificuldade um pouco maior, mas vocês vão perceber que aqui, quando a gente faz a leitura do texto, a gente tem essa noção de jurisprudência, a gente não perde uma questão dessa, tá? Então, o que o item trouxe aqui para você julgar, né? O descumprimento de uma decisão judicial não transitada em julgado pode, em princípio, ensejar intervenção federal. Qual foi a pegadinha que a prova tentou colocar aqui, né, para confundir a cabeça de vocês? O descumprimento de uma decisão judicial. Aí, obviamente, todo mundo vai lembrar. Não, é possibilidade de intervenção, sim. Se eu descumpro uma intervenção, uma decisão judicial, pode haver ali, inclusive, um pedido por requisição, né, a gente vai lembrar, já que a gente está falando de decisão judicial. Só que o que a questão traz aqui para tentar confundir? Decisão judicial não transitada em julgado. Aí eu pergunto para vocês, em algum momento a gente tratou aqui ou falou que essa decisão precisava ter transitado em julgado ou não? Percebam aqui, ó, o inciso 6 ele vai falar decisão judicial. Ele não entra em minúcia se transitou em julgado, se não transitou em julgado, qual é o mérito dessa decisão, nada disso. Então, descumpriu decisão judicial, ordem judicial, é possibilidade de intervenção, né, por requisição, e diante disso, o que a gente tem? Esse item aqui, ele está certo, tá? Então, o descumprimento de uma decisão judicial não transitada em julgado, ela vai poder sim ensejar intervenção federal, porque o Constituinte não trouxe essa exigência de que aquela decisão estivesse ali já transitada em julgado, tá bom? Então, a Constituição não exige o trânsito em julgado da decisão. A alternativa aqui estaria certa, tá bom? Aqui, já passando por uma segunda parte, né, da intervenção federal, a gente vai ter
o controle, como é que essa intervenção, depois que ela é decretada, como é que é feito o controle dessa intervenção, tá? O controle aqui político, tá? E o que é que a gente tem diante desse controle político? O decreto de intervenção, pessoal, vocês viram lá que ele vai sempre ser mediante decreto, né? A gente conversou sobre isso. Ele deverá, tá? Aqui é uma ordem do Constituinte, ele deverá ser submetido ao controle político de quem? Do Congresso Nacional. Então, foi decretada a intervenção, no prazo de 24 horas, o presidente da República vai ter que remeter esse decreto lá para o Congresso Nacional, tá? Então, 24 horas, o presidente da República encaminha ao Congresso Nacional esse decreto de intervenção para que o Congresso Nacional faça o controle e análise política daquele decreto. Sempre aquela ideia, né, de checks and balances, de um poder controlando o outro, né? Então a gente tem aqui uma dessas hipóteses, um poder fazendo um controle sobre o outro, tá bom? Se o Congresso Nacional, pessoal, não estiver funcionando, né, a gente sabe que tem os períodos de recesso ali do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, a gente vai estudar isso, é estudado em aula sobre o Poder Legislativo, né, das reuniões e tudo mais, então tem períodos ali que o Congresso Nacional não vai estar funcionando, meio do ano, no final e início do ano ali, a gente tem um recesso, né? Então, se o Congresso Nacional não estiver em funcionamento, vai ter que ser feita uma convocação extraordinária para que seja analisado aquele decreto de intervenção, tá? E essa convocação extraordinária aqui, lembrem, também quando a gente estuda lá o Poder Legislativo, nesse caso em específico aqui, quando a gente tiver uma análise do decreto de intervenção, quem faz a convocação aqui é o presidente do Senado Federal, tá? Então, chegou lá o decreto de intervenção, o Congresso está em recesso, o Congresso não está funcionando, o presidente do Senado Federal vai ter que fazer a convocação extraordinária para ser analisado esse decreto, tá bom? Aqui a gente vai estudar quem é que faz, né, essa convocação extraordinária nesse caso específico, a gente vai estudar lá no Poder Legislativo. E aqui só uma curiosidade, também para casos de estado de defesa, estado de sítio, essa convocação também é feita pelo presidente do Senado, caso o Congresso não esteja funcionando, tá? Então, o presidente fez o decreto, remeteu ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional, essa remessa dentro de 24 horas, o Congresso vai fazer essa análise. E o que o Congresso Nacional pode decidir, tá? E essa decisão aqui, pessoal, maioria simples, tá? O Constituinte não previu nenhum quórum específico ou mais rígido para análise desse decreto. Então, por maioria simples, eles vão poder, mediante decreto legislativo, né? O Congresso Nacional vai se decidir pelo quê? Aprovar a intervenção, aí tudo bem, continua vigente, vai seguir todas as regras lá, ou rejeitar a intervenção, tá? O Congresso Nacional pode eventualmente rejeitar aquela intervenção. Aqui é um caso bem difícil de acontecer, porque nesses casos de intervenção, normalmente já há uma interlocução ali entre o Executivo e o Legislativo sobre a necessidade daquela intervenção. Então já tem meio que ali uma combinação, podemos dizer assim, sobre aquela intervenção. Então, dificilmente há uma rejeição de um decreto de intervenção. Então, eventualmente havendo a rejeição, o presidente da República vai cessar imediatamente, tá? Sob pena de crime de responsabilidade. Então, se o Congresso Nacional não aprova aquela intervenção, o presidente deve cessar ela de imediato, senão ele responde por crime de responsabilidade, tá bom? Aí aqui a gente tem uma exceção, né? Todo caso a gente sempre vai ter uma exceção. Então, a dispensa do controle pelo Congresso Nacional, ela vai se dar quando? A regra é que ele faça esse controle político. Excepcionalmente, o que a gente vai ter? Nos casos em que o decreto se limita a suspender a execução de um ato que foi impugnado, se essa medida, né, a simples suspensão daquele ato, ela for suficiente, né, ou bastar para restabelecer a normalidade ali, não vai ser necessário o controle político, né, por parte do Congresso Nacional. Então, naqueles casos lá de prover a execução de uma lei federal, ordem ou decisão judicial, ou observância dos princípios constitucionais sensíveis, se o mero decreto que suspende a execução de um determinado ato, dentro dessas duas hipóteses, ele bastar, não vai ser necessário que o Congresso faça esse controle político, tá bom? Obviamente, se a medida não for suficiente, se for necessário estabelecer algum outro tipo de medida,
aí sim a gente vai estar diante de uma necessidade de controle político pelo Congresso, tá bom? E aqui a gente trouxe dois casos concretos para vocês, para a gente já ter aquela ideia. Isso já aconteceu, nunca aconteceu, aconteceu recente ou não. E a gente tem dois casos bem recentes, tá? De 2018, em que houve intervenção federal. O primeiro deles foi lá, Decreto 9288, né? Foi intervenção federal, vocês devem lembrar, lá no Rio de Janeiro. E ele se limitou à área de segurança pública. Lembra lá quando eu falei para vocês? Deve determinar o decreto, né, a amplitude. A amplitude aqui foi a área de segurança pública do Estado, porque estava passando ali por um grave comprometimento de ordem pública. Aí eu até destaquei aqui para vocês, ó, é o 34.3 na prática, né? Então, havia ali um grave comprometimento da segurança pública e foi decidido ali pela intervenção federal limitada à segurança pública do Estado, né? Então, foi nomeado um interventor ali para tratar especificamente da questão de segurança pública. E o ponto interessante aqui é uma curiosidade: durante essa intervenção federal no Rio de Janeiro, pessoal, estava sendo votada, né, a reforma da Previdência, a intenção de votar aquela reforma da Previdência que é uma emenda constitucional. E a gente sabe lá que, dentre as circunstâncias que não se permite uma alteração da Constituição, a gente tem justamente a vigência de uma intervenção federal, né? Então, a gente tem uma limitação circunstancial de reforma, né? Durante a intervenção, estado de sítio, estado de defesa. E o que foi feito na época? Foi cessada aquela intervenção só para a votação da reforma da Previdência. Aqui foi um detalhe, né? Bem específico da época, que foi cessada aquela intervenção, permitindo a reforma, a votação ali de uma emenda constitucional, tá? É bem discutido aqui pela jurisprudência e pela doutrina, porque acaba sendo um mecanismo que vai burlar ali a Constituição, fazer cessar uma intervenção só para ser votada uma emenda constitucional. Mas é uma curiosidade aqui e que a gente acaba resgatando um outro tema, né, das limitações ao poder de reforma. E o segundo caso aqui, também em 2018, ó, Decreto 9.602, foi lá no estado de Roraima, tá? Diante de grave crise na segurança pública também, no sistema carcerário e na política de acolhida humanitária de imigrantes venezuelanos. Não sei se vocês lembram dessa época, mas a gente tinha uma crise de imigração, né? Muitas pessoas vindas da Venezuela entrando ali no estado de Roraima, que é basicamente a porta de entrada mais fácil ali para esses imigrantes, e estava havendo ali uma falha, né, na política de acolhida humanitária daquelas pessoas. Também uma crise no sistema carcerário de segurança pública ali do Estado, e nesse caso também com base no inciso 3, lá do 34, foi decretada intervenção. Nesse caso aqui a amplitude foi um pouquinho maior, tá? Porque envolveu todo o poder executivo, não só a segurança pública, houve inclusive a substituição da governadora pelo interventor, tá? Então a gente tem aqui mais uma dessas hipóteses. Aqui a gente repetiu, tá? Considere esse finalzinho aqui, mas o interessante de trazer aqui para vocês é que a gente já teve casos bem recentes de intervenção federal. Trouxe esses dois aqui para mostrar para vocês. Eventualmente, numa prova, a gente já lembra para fazer um link aqui com o que a questão vier a pedir, tá? Por fim aqui, pessoal, para terminar, vocês vão ver que é bem tranquilo e a gente acaba repetindo coisas e requisitos, né? Ali da intervenção federal, a gente tem a intervenção no âmbito estadual. Aí lembrem lá que o Estado só vai intervir nos seus municípios, tá? Então, o Estado pode intervir nos seus próprios municípios, desde que, aí lá no artigo 35, a gente vai ter a mesma leitura, digamos assim, né? Mas já falando do Estado, ó, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União, aí percebam aqui, ó, a União nos municípios localizados em território federal, tá? Exceto quando deixar de ser paga, inciso primeiro, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada, repete o que a gente trouxe lá do 34, lembre? Não forem prestadas as contas devidas, também repete o que estava lá no 34, percebam que é tudo muito parecido, né? Mas sendo trazido aqui para o âmbito estadual. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do quê? De novo, olha, ensino e serviços públicos de saúde, tá? Nunca esqueçam que é ensino e saúde que a gente trata aqui. Às vezes a questão vai querer confundir vocês e dizer que é segurança pública ou que é algum outro
Alguma outra área, não. Ensino e saúde, tá bom? E por fim aqui, quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação, olha aqui de novo, para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Federal, princípios sensíveis, ou para prover execução de lei, ordem ou decisão judicial. Perceba aqui a mesma coisa, tá? Basicamente a mesma coisa. Por óbvio, a gente não vai ter aquelas situações de repelir invasão estrangeira ou manter a integridade nacional, porque isso aqui é uma competência que está dentro da ideia da União fazer isso, né? Decretar essa intervenção. O Estado não vai se miscuir nessas questões. Então, tirando aquelas hipóteses, aqui vai caber ao Estado, eventualmente, né, fazer esse decreto de intervenção. E aqui trazendo de forma paralela, né, se na intervenção federal é o presidente, na intervenção estadual a gente também tem um decreto, só que agora por quem? Governador do estado, e vai seguir as mesmas premissas lá da intervenção federal, tá? O controle político vai ser realizado pela Assembleia Legislativa, né? Faz às vezes aqui do Congresso Nacional, também no mesmo prazo de 24 horas, e a única exceção, também similar lá à intervenção federal, é o 35, inciso 4, né? Representação, para assegurar a observância de princípios sensíveis, ou prover execução de lei, ordem ou decisão judicial, que repete a regra da intervenção federal. Então, aprendendo a intervenção federal, a gente aprende a intervenção estadual, tá bom? Trouxe aqui para vocês também uma súmula que é bem frequente em prova de concurso, tá? E é uma súmula bem direta e bem tranquila. Apesar de a gente tratar um pouco aqui já de processo civil, processo constitucional, o que vocês têm que ter em mente? Não vai caber o recurso extraordinário, né? Lembrem, o recurso extraordinário é aquele vai lá para o STF, contra acórdão do Tribunal de Justiça que defere o pedido de intervenção estadual em município. Ou seja, se a gente tem aqui na hipótese de uma representação, lembre do inciso 4, representação para ser dado provimento, aí nesse caso aqui pelo Tribunal de Justiça, né? Ele vai dar provimento a uma representação para a intervenção estadual em município. Desse acórdão aqui, né? Em que o TJ local decide ou não, né? Pela intervenção estadual em um município, o STF entende que não cabe o recurso extraordinário, tá? Então, o recurso extraordinário aqui, ele não vai ser cabível nessa situação por expressa previsão do STF, tá bom? Então, fiquem ligados aqui nessa súmula 637 que ela não vai permitir a interposição de um recurso extraordinário ao STF nesse caso em específico, tá bom? E aqui, pessoal, a gente finaliza essa aula sobre intervenção federal e intervenção estadual. Agradeço a atenção de todos. Se tiverem dúvida, podem encaminhar para a gente que a gente responde lá. E vejo vocês na próxima aula para tratar mais de direito constitucional. Obrigado.